E aí, meu povo lindo, enfim, um vídeo novo neste Instagram. Quero pedir desculpa a vocês pela ausência, pela demora, pela dificuldade de conseguir gravar um vídeo pra vocês. Mas é porque tá tudo muito corrido e vocês estão vendo como tá a minha vida, né? Bom, só dar uma arrumadinha aqui, né, pra ficar bonitinho. Acho que assim tá melhor, né? Gente, pra quem estiver sem tempo aí, estiver na correria, eu vou deixar esse vídeo disponível, na verdade o áudio desse vídeo vai ficar disponível também lá no meu canal no Spotify, tá bom? O meu canal se chama Joandra Marques, então quem tiver aí sem tempo, tiver com dificuldade de internet, essas coisas, pode conferir o meu próximo podcast lá, que vai ser o mesmo tema abordado aqui no vídeo de hoje, tá bom? Então, sem enrolação, a gente vai falar hoje sobre posição prona, juntamente Com meu vizinho aqui em cima, que está fazendo reforma. Mas, como eu tô com tanta dificuldade de tempo, eu vou aproveitar, independente do caso que tiver aqui, pra falar com vocês sobre isso. A posição prona é uma manobra que a gente faz para os pacientes com uma condição respiratória bem comprometida, onde a gente vira esse paciente em decúbito ventral para que a gente possa melhorar a oxigenação do paciente. Mas qual é a lógica que está por trás dessa manobra, né? Na verdade, a maior parte do nosso pulmão está na região posterior, né? A nossa região posterior, ela contempla aí a maior área dos nossos pulmões. E quando a gente está deitado num leito de UTI, por exemplo, os nossos alvéolos, eles ficam suscetíveis aí à ação da gravidade e mais suscetíveis ao colapso mesmo, né? E aí isso vai acabar gerando muita telectasia, o que vai dificultar a troca gasosa, porque você vai ter cada vez menos alvéolo ali disponível para realizar a troca gasosa. Então, a gente vira esse paciente em decúbito ventral, coloca ele de barriga para baixo mesmo, né, como a gente pode dizer, e deixa a região posterior desse paciente livre, né? Deixa aí livre da ação gravitacional, que vai ajudar a melhorar a oxigenação desse paciente e fazer com que esses alvéolos antes colapsados possam estar aí disponíveis, né, para troca gasosa. Então, hoje eu vou trazer aqui alguns aspectos que são relevantes antes, durante e depois desse procedimento, tá bom? E quais são as indicações, né? Na verdade, a posição prona ela é muito, muito utilizada na síndrome do desconforto respiratório agudo. E quando esse paciente encontra-se numa relação PO2-FiO2 bem baixa, em torno aí de uma relação menor que 150, por exemplo. Então, o que é a relação PO2-FiO2, né? Para começar. A PO2, que é a pressão parcial de oxigênio, a gente vai encontrar na gasometria arterial. É aquele valor que tem na gasometria arterial que mostra pra gente realmente a pressão parcial mesmo de oxigênio na artéria do paciente. Já a FiO2 é a concentração de oxigênio, né? A fração inspirada de oxigênio que a gente está ofertando para aquele paciente, que a gente já não vê na gasometria, a gente vai ver lá no ventilador. Alguns lugares até tem a opção lá da FiO2 para ser colocada, mas ela é verificada na beira do leito, lá no ventilador do paciente. Então, se você está ofertando 30%, 40%, 50%, e nessas situações, né, de síndrome de desconforto respiratório, a gente vê uma oferta bem maior, né, uma fração inspirada de oxigênio bem maior. E aí, você faz uma relação entre esses dois valores, você divide a PO2 pela FiO2, e aí uma relação maior que 300 é o ideal para o paciente. Nesse momento, quando a gente faz essa avaliação, claro que tem todo um contexto associado, a gente não vai avaliar só a relação, né? É toda a clínica do paciente e tudo, mas a gente usa essa métrica aí, né, para ter uma noção de como está indo aí a oxigenação do nosso paciente. Então, quando o paciente está refratário às medidas como, por exemplo, o recrutamento alveolar, que ajuda, né, nessa questão da telectasia e tudo mais, e quando a gente não vê uma melhora nesse paciente, a prona é uma das opções, é uma das estratégias para tentar melhorar essa relação e garantir uma oxigenação melhor para o nosso paciente. Então, a gente vai partir desse princípio, né, focando aí, então, na relação PO2-FiO2.
E aí, a partir desse momento, esse paciente vai ser pronado. Para a realização da posição prona, a gente tem diversas técnicas, diversos protocolos, enfim, vai variar de instituição para instituição, mas focando sempre na segurança do paciente, claro, e na segurança dos dispositivos, né? O risco aí de retirada acidental dos dispositivos é bem grande durante a realização desse procedimento, principalmente o catéter de pressão arterial invasiva. Outro dispositivo aí que pode ter problema é o catéter venoso central e a cânula orotraqueal. Então, a gente tem que ficar bem atento, tem que ter um protocolo bem estabelecido. A equipe precisa estar bem treinada, não pode realizar a prona de qualquer jeito. Talvez é mais arriscado para o seu paciente você realizar uma prona de qualquer jeito, tentando salvar, do que deixar o seu paciente em decúbito dorsal e tentar outras manobras, tá? Então, isso vai de cada instituição, de cada hospital, mas tem que ficar atento, tá bom? Então, o que é que vai ser avaliado nesse paciente, né? Vai ser coletada uma gasometria arterial 1 hora antes desse procedimento, né? Então, assim, você vai ter aquela última gasometria que vai ser a decisiva para a equipe definir se vai realizar a pronagem do paciente ou não. Então, a partir dessa coleta, você tem 1 hora para decidir e iniciar a manobra. Sempre é necessária uma boa quantidade de profissionais, 3 a 4 profissionais não são suficientes para realizar a pronagem do paciente, então precisa aí de pelo menos 6, até mesmo 7 profissionais que possam ajudar durante o procedimento. Uma coisa muito importante que deve ser observada é que o paciente não pode estar num contexto hemodinâmico muito grave. Por exemplo, pacientes, com 0,5 micrograma quilo minuto de noradrenalina, não tem indicação de prona no momento, precisa ter uma estabilidade hemodinâmica. Então, quando a gente fala de posição prona, a gente está se referindo a um contexto respiratório complicado, né, e não a uma repercussão hemodinâmica mais grave. Do ponto de vista circulatório, né, claro, porque quando a gente fala do comprometimento respiratório da prona, a gente está falando de um paciente super grave do ponto de vista respiratório. Então, temos vários protocolos. Eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês acessarem o vídeo, né, do protocolo do Hospital das Clínicas, para vocês verem como que é o padrão que a gente faz lá em todos os nossos pacientes, tá bom? O que mais? Uma coisa que é bastante importante, que tem alguns estudos que mostram a relevância de utilizar isso, né? É um checklist pré, durante e pós-posição prona, né? Alguns hospitais fazem uso desse checklist, não são todos, mas isso é fundamental para garantir treinamento adequado da equipe, para garantir segurança do paciente, para que a gente faça o procedimento de forma bem segura, não esqueça de nenhuma etapa. Então, é fundamental a aplicação de um checklist, inclusive também para evitar a perda acidental dos dispositivos. Esse checklist ajuda bastante. Mas lembrando, não são todos os hospitais que fazem uso, tá bom? Que mais? Importante lembrar que o profissional mais experiente em via aérea do plantão deve estar na cabeça do paciente para a realização da posição prona, já que pode haver um risco aí muito grande de extubação acidental e a pessoa já deve estar ali na posição mais próxima, né, da via aérea, para acessar essa via aérea, para poder fazer uma nova intubação, caso seja necessário. Que mais? Dispositivos, então, a gente tem que ter cuidado com o catéter venoso central, com a PAI, né, com a sonda vesical de Demore, com os drenos também. Então, nesse vídeo que eu tô deixando aqui embaixo para vocês vão conseguir observar a importância disso. E uma coisa que é importante ressaltar também, no caso do catéter venoso central, a ideia é que você gire o paciente no sentido contralateral ao catéter, porque isso vai facilitar o manejo, né, do paciente, do catéter, né, do dispositivo de forma geral, e também evita o risco de retirada acidental. Então, vamos supor que o catéter está em veia jugular direita, você vai virar o paciente para esquerda. Se o catéter estiver em veia jugular esquerda, você vai virar o paciente para a direita.
Isso são algumas dicas, né, do dia a dia, mas é importante vocês estarem atentos. Outra coisa importante é em relação à sonda nasointeral. O paciente que está recebendo dieta interal para a realização da posição prona, obviamente a posição prona ela não é uma coisa de emergência, é uma coisa que é avaliada ao longo do plantão. Então, se você está vendo que a relação do seu paciente já está muito comprometida, né, a relação PO2-FiO2, é importante que você já questione deixar esse paciente em jejum, porque o paciente que vai para a posição prona precisa estar em jejum, precisa estar com o estômago vazio aí para a gente evitar o risco aí de pneumonia, enfim, ou de algum outro problema associado com essa dieta, tá? Então, se acontecer, você já tem que estar preparado para deixar esse paciente em jejum, e se for algo assim para ser reavaliado em poucas horas, já passa uma sonda nasogástrica para tentar esvaziar esse estômago do paciente, deixar ele com uma sonda aberta, por exemplo, né, ou se a posição da sonda nasointeral estiver em posição gástrica, já deixa a sonda aberta, porque é muito arriscado para o paciente, tá bom? Que mais? E aí, cuidados pré, né? Como eu tinha dito, precisa dessa gás um pouquinho antes para você reavaliar a oxigenação do paciente logo antes e logo depois. É importante separar o material. Em muitos lugares são utilizados 2 lençóis aí para realização do posicionamento do paciente. Nesse vídeo que eu coloco aqui, usada justamente essa técnica com os lençóis. É importante estar atento à proteção da pele e à utilização dos coxins, conforme for o protocolo da sua unidade. Lembrar de proteger a região ocular também, que evolui muito comumente com edema e tudo mais. Então, a gente precisa estar atento ao cuidado muito importante dessa região, né? Lábios, região dos acrômios, região do joelho, região torácica, né? Região do quadril. Então, a gente precisa ficar atento a todos esses detalhes, tá? A fixação do tubo também é uma coisa muito importante, se possível, providenciar uma fixação dupla. Que mais? Que mais? E aí, como a gente vai proceder com a avaliação desse paciente durante a posição prona, né? Então, na primeira hora, a gente já coleta uma gaso arterial, e a ideia é que a troca gasosa tenha melhorado, né? A oxigenação do paciente deve estar aí em pelo menos 20% de melhora. Não é sempre que isso vai acontecer, pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais, pode ser bem mais, né? Na primeira hora a gente já consegue sentir isso, mas se na primeira hora não for observada nenhuma melhora, você tem até 4 horas para avaliar a evolução da oxigenação desse paciente. Se em 4 horas não houver uma melhora significativa, e significativa a gente fala pelo menos 20% da oxigenação deve melhorar, esse paciente deve retornar para a posição anterior e o procedimento deve ser reavaliado para um outro momento, ou deve ser pensada uma outra estratégia para o paciente, como, por exemplo, a oxigenação por membrana extracorpórea, né? Então, isso deve ser avaliado criteriosamente e sem perder muito tempo, tá? É até 4 horas, em geral, que os protocolos recomendam aí para avaliar a efetividade da posição prona nesses pacientes, tá bom? Outro cuidado importante durante o posicionamento é o alívio dos pontos de pressão nesse paciente, né? O pessoal costuma falar a expressão, né, de nadador, em posição nadador, né? Então, o paciente fica com o pescoço virado para o lado direito, a cabeça virada para o lado direito, e aí o membro que está desse lado acompanha. Então, se ele vira para o outro lado, esse membro acompanha também, né? Para quem tá ouvindo no Spotify, eu tô falando, se a cabeça está virada pro lado direito, você eleva o membro superior direito, e se a cabeça está virada pro lado esquerdo, você eleva o braço esquerdo. E isso deve ser modificado a cada 2 horas, sempre em dupla, para poder proteger aí os dispositivos do paciente, tá? Bom, e aí, se houver realmente uma efetividade, né, uma melhora significativa no posicionamento, na posição prona desse paciente, a gente vai poder deixar esse paciente até 16 a 20 horas em posição prona
avaliando continuamente, verificando o posicionamento, né, cuidando dos dispositivos do paciente e avaliando sua hemodinâmica. Então, a gente vai poder deixar esse paciente até 20 horas em posição prona. E no final dessas 16 a 20 horas, o paciente retorna para a posição em decúbito dorsal, e aí são feitos todos os cuidados, né? Reavaliada aí a pele desse paciente, é coletada uma nova gasometria para ser, né, para ver como que esse paciente está evoluindo, e se for necessário, logo depois no outro dia, ou enfim, nos próximos dias, se forem necessárias novas pronas nesse paciente, isso pode ser feito, principalmente se ele tem uma boa resposta, tá? E agora na pandemia da Covid-19, né, a gente tem visto a realização desse procedimento nos pacientes que estão conscientes e orientados, né, a gente auxilia esses pacientes a ficarem pronados em algum momento do plantão, o que tem ajudado, a gente tem percebido uma grande melhora na beira do leito, principalmente na saturação periférica de oxigênio. Tem sido bastante interessante observar a prona nesses pacientes que estão mais estáveis, né, que ainda não estão num contexto respiratório mais complicado, né. E é isso, galera. Espero que eu tenha ajudado aí com essas dicas e espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero vocês no próximo vídeo. E o pessoal do Spot Enf, espero vocês no nosso próximo podcast, que eu ainda não sei o tema que a gente vai falar, mas será em breve, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau!